Bem-vindos, atormentados pelo amor. O mundo já é um lugar bem perigoso, pois temos ursos, cachorros com raiva, gatos bizarros, todo tipo de animal e criatura andando por aí. E principalmente, o maior perigo são outros humanos. Porém, em um mundo paralelo, imagine um mundo onde humanos não são a maior ameaça. Não são a maior ameaça à sua vida. Não porque eles são mais bondosos, ou nada desse tipo, mas porque existem criaturas muito piores à sua volta. E hoje iremos falar desse bizarro mundo, onde criaturas existem de ponta em ponta do mundo inteiro. Não tem como escapar. Oldest Hallow. Estamos chegando no Halloween, nesse outubro. Infelizmente aqui no Brasil não temos essa cultura de se fantasiar e nem de pedir doces na rua, muito menos de esculpir abóboras. Mas esse monstro gosta bastante dessa cultura, pois ele pegou uma abóbora e esculpiu para usar como uma espécie de máscara. Sua verdadeira face é desconhecida apesar disso. E ele tem outra forma, onde ele utiliza uma abóbora branca ao invés da laranja. Apesar de ser um monstro meio grotesco, ele não mata diretamente. Pra falar a verdade, ele nem tem um desejo por sangue como muitas outras criaturas. O que ele faz é chamar as pessoas e contar histórias assustadoras até demais, a ponto de ficarmos com medo por meses e mais meses, fazendo a gente até achar que vamos morrer, só por saber dessas histórias. Realmente macabro. Sketchman. Uma entidade que pode se moldar como quiser. Afinal, ele é um esboço, ou quase isso. Ele foi descoberto por um cientista. O problema é que a entidade descobriu o cientista também, e simplesmente saiu de dentro dele. Seu verdadeiro nome não é literalmente Homem Esboço, mas como ele não fala com ninguém, a gente só chama ele assim mesmo. E o único motivo para ele usar o formato de um humano todo bizarro é porque foi a primeira coisa que ele viu. Então ele simplesmente decidiu que essa seria a sua forma comum. E de novo, apesar de ser chamado de Homem Esboço, ele não tem gênero. Um bom relato dele é quando uma criança notou que os olhos do seu pai estavam extremamente vermelhos. E depois a criatura saiu de dentro dele, a própria entidade, como ele fez com um cientista lá atrás. Daí ele simplesmente matou a mãe da criança também. A criança em si conseguiu fugir, mas por quanto tempo? Hector Luminé, a criatura mais poderosa desse universo. Mas de boa também. Ele é uma criatura que observa e busca conhecimento de todas as formas. Geralmente ele está em outra dimensão, porém se você achar ele, você pode pedir ajuda, seja terapeuta ou achar respostas para sua vida. Ele não vai te dar as respostas, mas vai te guiar para chegar nelas por si mesmo. É basicamente um ser benevolente. The Watchers. De longe parece uma casa, e de perto parece uma casa também. The Watchers são criaturas de carne que possuem um olho. São como lulas ou polvos, só que eles nadam no ar e não na água. Eles se alimentam de humanos e estão sempre assistindo às pessoas. Eu tenho a teoria pessoal de que eles crescem mais e mais quanto mais comem carne, pois em uma das fotos, digamos que um deles evoluiu ainda mais. Chroma Folks. Primary Color Man, Secondary Color Woman e Monochrome Husky. Esses são os Chroma Folks. Começando com Primary Color Man. Ele é alto e pode mudar sua forma da forma que quiser. De tempos em tempos a criatura se torna mais e mais maluca. Mais maluca enquanto mais cores fluem do seu corpo. O que ele faz de mal assim é basicamente roubar todo o vermelho do seu corpo, que no caso é o seu sangue. Atualmente sua forma é algo que lembra mais o Homem Torto, lembram dele? Secondary Color Woman. Tem o tamanho de uma pessoa normal e pode mudar sua forma também. Ela é diferente do homem, é benevolente e salva os humanos dele. E como os dois têm a mesma força, então ele não pode fazer nada quanto a isso.
Ela tem diversos olhos e consegue manter sua sanidade diferente do homem. E bom, apesar dessa relação bizarra entre os dois, eles já morreram faz muito tempo. Eles foram consumidos pelo terceiro, o Monochrome Husky. Ao contrário dos outros dois que brincavam de gato e rato com os humanos, Monochrome Husky é muito mais brutal. Quando ele viu uma simples humana andando por perto, ele pisou na sua cabeça até não sobrar nada. Monochrome representa a depressão em si, a vontade de você sabe. Ele acredita que nada importa, ele fuma muito e é a criatura mais hostil que existe nesse universo. Uma vez ele pegou uma torradeira e levou até a banheira de uma pessoa, que morreu eletrocutada. Obviamente representando o ato de se ir, cês sabem. The Last Customer. The Last Customer é uma criatura do mal, que ataca humanos e que ama lojas por algum motivo desconhecido. Ela geralmente atormenta as vítimas na forma de um polvo, mas ela pode arrancar sua face, ficar humanoide e todo esse tipo de coisa maluca. Ele ataca as pessoas nas lojas desde os anos 60. E sua última aparição surpreendentemente foi fora da loja, do lado de um carro. Apesar de essa criatura ser viciada em comida, acredite, ela não come absolutamente nada. Talvez ela só goste do cheiro ou talvez da aparência, eu não faço a menor ideia. Double Mammoth. Mamute duplo. Uma criatura muito alta com duas cabeças, uma na parte superior do corpo e outra nas partes mais inferiores. Essa criatura aparece em eventos de terremotos, que ela própria causa, e sua existência é um completo mistério. Mas, sinceramente, ela é uma criatura totalmente esquelética e posso confirmar que não tem nada a ver com um mamute. Tá mais pra uma mutação ou sei lá o que. Black Crown. Mais uma entidade. Dessa vez uma que representa completamente o egoísmo. Ele é o próprio querer, vontade. Se ele ver um banquete inteiro na sua frente, ele vai comer tudo e não deixar para ninguém mais. E é claro, ele rouba tudo que ele vê na sua frente. Principalmente o ouro, pois ele é bem ganancioso e gosta de uma luxúria, que é viver na beleza dourada. Ele roubaria até a sua vida, se ele quiser. Lembram de Hector? Bom, ele é o mais poderoso. Até a descoberta de Black Crown. Então, uma criatura a menos. Reg Boy. Um boneco de pano gigante com 300 anos de idade. Reg Boy possui a habilidade de amaldiçoar qualquer alma para um boneco, pois ele mexe com voodoo, magia negra. E geralmente ele é visto com agulhas, então ele está sempre pronto para acabar com você. Mas ele não precisa amaldiçoar você para te matar. Não. Ele pode simplesmente esmagar seu pescoço com força bruta. E além disso, ele pode esticar seus braços. Então não tem muito como enfrentar ele, e muito menos fugir. Essa criatura mata por diversão, e tem uma personalidade bem travessa. Ele gosta de dançar e observar suas próximas vítimas. Hazardous. Uma criatura alta, bem musculosa e com uma pele verde. Ou pior, carne, pois a radiação consumiu sua pele há muito tempo. Não temos certeza da origem dessa criatura, mas eu acredito que sim, ela tenha sido um humano no passado, pois ela possui um traje para se proteger da radiação, que geralmente nós humanos usamos. Só que deu errado e acabou virando essa aberração. E apesar de ter sido humano, ele é agressivo. E geralmente é encontrado vivendo numa fábrica abandonada. Se você encontrar essa criatura, é bom fugir, pois ela é extremamente perigosa. Não só por conta da sua força e agressividade, mas porque ela libera radiação, suficiente para derreter nossos corpos e, talvez, quem sabe não criar outro como ele. Train Eater. Train Eater é uma criatura que vive em túneis. Sua habilidade é de moldar seu corpo como ele bem quiser. Ele pode ter a textura e aspecto de metal, ou até vidro. E ele usa isso para fingir que é um trem.
Fingindo ser um trem, ele vai até uma estação e espera todos os humanos entrarem. Assim, ele parte e retorna à sua forma original, digerindo todas as pessoas que entraram dentro dele. Basicamente uma armadilha. Essa criatura é tão boa na arte de imitação que até mesmo os sons de engrenagens, anúncios e sons naturais do ambiente ela consegue imitar. Para as pessoas que entraram por engano, elas vão perceber que o trem vai começar a ficar meio vermelho, até se tornar carne completamente. Com isso, ácido estomacal vai começar a ser jorrado pelas paredes. Sua resistência é maior que a de um trem normal, então tentar escapar rasgando a carne dele é impossível. Tudo o que resta é esperar o ácido transformar você em nutrientes. Ele faz isso para crescer em tamanho, e quando ela terminar de digerir, ela vai para outra estação de trem e repete o processo, de novo e de novo. Atualmente, Train Eater tem um tamanho de prédios. Demonic Bunny. Um demônio tentando copiar a forma de um coelho. Ele é completamente hostil e agressivo, e apesar de ser bem magro, ele é um caçador implacável. E é óbvio que por ser um demônio, ele é imortal, então não adianta dar um tiro nele. Ele só vai olhar para você e continuar a caçada. E é claro, essa criatura muda de forma diversas vezes, mas sempre mantém o mesmo conceito. Um coelho satânico. The Meat Figure. Uma criatura feita de carne que geralmente vive no canto de uma sala. Apesar de parecer estar em sofrimento, essa criatura realmente ama o frio, e é dito que só de chegar perto dele, você congelaria até a morte. Ele também pode mudar sua forma e apesar disso tudo, ele não é uma criatura mortal, é só se manter longe dele. Mas ele em si também não é benevolente, ele apenas não vai se meter com você, se você não se meter com ele. E o seu poder mais notável, já envolvendo o frio, é que ele pode soltar uma fumaça de sua boca que congela tudo que toca. Polymorphos. Ele estava dirigindo normalmente, como sempre. Mas ele não pode se mover mais. Ele pode apenas ouvir muitas vozes, falando ao mesmo tempo. Faça isso parar. É isso que um relato diz. Você com certeza já imaginou como seria aliens invadindo a Terra, correto? Polimorfos são criaturas verdes e altas, com seus olhos vermelhos e uma boca no meio da cara. Sua língua é completamente desconhecida para nós, e tudo que nós podemos ter noção é que eles são mortais, matam e usam qualquer humano que conseguem ver. E o mesmo vale para o contrário. Um deles foi encontrado, morto e analisado. Seu cérebro e esqueleto é bem igual ao nosso. Suas formas podem variar, e seus olhos podem variar de 2 a 3. Eles vomitam um líquido preto, que lembra um slime, e utilizam discos voadores, pirâmides e naves em formato de bola para viajar. Um Kino. Judge. Uma figura angelical. O objetivo dele é basicamente julgar as pessoas. Ele é mortal para pessoas que merecem ser mortas. A escuridão vai ser rasgada pela lança da luz e verdade, que é carregada pelo Judge, que julga justamente. Nenhuma verdade será escondida, e nenhuma mentira será contada. Tenha paz, pois seu fim está aqui. E aproveitando o embalo dos gigantes, temos também Big Dan. Ele é um gigante totalmente preto e com olhos laranjas brilhantes. Em seu peito algo brilhante cria meio que uma transparência. Seus ombros são cheios de espinhos, e essa criatura é extremamente assassina, e se esconde fingindo ser parte de pontes e coisas do tipo. Ele também é muito encontrado em florestas vazias. O último Chroma Folk. Monochrome Husky matou os outros Chroma Folks, Primary Color Man e Secondary Color Woman. Mas um deles está bem de boa quanto a isso. Christmas Color Man. Ele é basicamente uma espécie de Primary Color Man, só que temático de Natal. Ele vive em lugares que neva e só ataca no Natal, então ele seria como um Krampus desse universo. Segundo os relatos, existem outros, como um de Halloween, de Páscoa e por aí vai. Me pergunto se um dia veremos um desses. The Dismantled Man.
Uma pessoa desapareceu de uma forma extremamente estranha. Nada, literalmente nada, foi deixado para trás. Nenhum traço, nenhum DNA encontrado em lugar nenhum, nem mesmo na casa da pessoa. A única coisa que existe de evidência é que ele foi visto entrando num elevador. Depois de 6 meses de muitas procuras, nada foi encontrado e o caso foi encerrado. E depois desses 6 meses, diversos relatos sobre esse homem começaram a ser feitos, onde uma espécie de fantasma aparece no local onde ele desapareceu, igual ao homem e aparecendo em 3 formas: a parte de cima do corpo, como um braço e de 2 pernas. Atualmente, ele é chamado de O Homem Desmantelado. Timmy Head, uma criatura gigante emitindo raios de fogo radioativo e fumaça tóxica. Ele aparenta ter uns 30 metros de altura. É humanoide e extremamente nocivo, pois sua radiação é do pior tipo para os humanos. Estar perto dele é morte certa, e sua fumaça, também radioativa, simplesmente se espalha pelas cidades como água. Então mortes em massa é bem comum para esse monstro. Timmy Head, apesar de seu nome, não possui nenhuma ligação com Siren Head. E sim, ele é maligno. Ele gosta de matar pessoas. Happy Fellow. Happy Fellow é um demônio de pele vermelha e olhos amarelos, uma entidade de símbolos. Não há muito a se falar sobre esses símbolos atrás dele, pois muito pouco é conhecido sobre essa criatura. Tudo o que dá para saber é que ele é uma entidade bem feliz. E podemos presumir que ele é bem maligno, pois não devemos confiar em demônios. Jamais. The Neighbor. Uma criatura bem estranha. Ele é praticamente 90% boca. Dentro de sua boca existe um rosto miserável. 3 braços, um deles acima de sua cabeça. Suas pernas são bem finas. E sim, ele é meio lento por conta disso. Porém, ele usa muito mais sua inteligência do que seus atributos físicos. De qualquer forma, ele é uma completa aberração. Pelo que dá a entender, o rosto em sua boca é de sua última vítima, e não algo biológico do seu corpo. O que ele faz é basicamente imitar a voz de suas vítimas, para atrair mais vítimas. Por exemplo, você está no sofá de boa, até que você escuta sua companhia tocar, e a voz do seu vizinho desesperado falando: "Ajuda, abre a porta, ele está atrás de mim." Quando você abrir a porta, bem, digamos que sua voz será usada para o próximo vizinho. Mr. Jungle. Um criptídeo, pois sua existência não foi confirmada nesse universo. Ele é uma figura local, por ser o segundo maior mistério desse mundo, atrás apenas de... Bem, a gente não fala sobre ele. Ele é uma criatura totalmente branca, que se estica e está sempre sorrindo. Ele é completamente torto e desajeitado. Ele geralmente é encontrado em lugares abandonados, ou florestas bem fechadas e dubladas. Ele parece se esconder muito bem de humanos, pois apenas 2 fotos foram registradas dele. O que acontece com suas vítimas é um mistério total, como é um mistério a origem da criatura. The Flying Phantom. Uma criatura que usa um vestido de cabeça até a pelvis, com seus 4 braços ou pernas. Uma verdadeira anomalia, porém. Esse é curioso. Ele é uma criatura cheia de olhos voando em literalmente balões. Pique o Pennywise, do It a Coisa. Ele é um fantasma que assombrava um circo em específico, mas o circo foi abandonado muitos anos atrás. Atualmente, o fantasma apenas navega pelo ar. Não é claro se ele mata os humanos ou só assombra eles, mas é bem provável que sim, ele só assombre. The Abolished Executor. Uma guilhotina vive em um corpo esquelético. Ele tem 3 cabeças, mas elas não são dele. Essa criatura mata e coleciona as cabeças de suas vítimas. Ele é rápido o suficiente para perseguir, agarrar e prender ela a si mesmo. E aparentemente ele foi criação humana, para facilitar a execução de um criminoso, mas acabou escapando por negligência. Isso é apenas teórico. Furby King.
Lembra deles? Essas pequenas e horríveis coisas que o McDonald's vendia no Brasil? Sinceramente, eu nunca entendi como que criança gosta disso. Mas bem, digamos que um verme monstruoso achou interessante a forma dessas criaturas para atrair suas presas. Furby King é uma espécie que consegue alterar sua forma. Eles podem mudar suas cores e anatomia de forma vaga, mas o suficiente para se tornar parecido com um boneco de Furby. Essa criatura geralmente caça crianças que acham que é um Furby de verdade e acabam sendo capturadas. E bom, elas não estão erradas, de certa forma, de fato são Furbies. Tornado do Inferno. Uma espiral de fogo, carne e dentes. Não é literalmente um tornado, é uma criatura vinda diretamente do inferno. Ela observa as coisas e tritura ela com seus dentes. Ele também pode agarrar pessoas com seus 3 braços. Segundo o relato, gritos podiam ser escutados mesmo após as pessoas serem trituradas por ele. Suas propriedades são parecidas com a de buracos negros e possui 4 olhos brilhantes. Grits. De começo parece uma fantasia gigante de parque, mas acredite, ele é muito real. Ele tem olhos gigantes, uma boca sem dentes, um boné preto e roupas laranjas, bem comum para uma criatura. E essa criatura é mortal a humanos, mas não as come pois ele não tem como mastigar, então ele mata apenas por matar mesmo. Talvez ele sinta prazer no terror que causa. The Blind Judge. Uma criatura vestindo vermelho, uma coroa de prata, bem esquelética e sem olhos, como o nome diz, cega. The Blind Judge é bem enigmático, pois não há muito revelado sobre ele, mas provavelmente ele possui uma ligação com Black Crow, e é possivelmente uma das suas vítimas, visto que sua aparência demonstra pura miséria e agonia. Seus status são benevolentes. Ele é cego diante aos que julga, pois só vê a verdade, e assim julgarás culpado ou inocente. Morning Star. Uma criatura brilhante. Sua cabeça é uma estrela de ponta cabeça. Sua boca é minúscula e seus olhos são basicamente 2 pontos pretos. Seu corpo é um vermelho bem escuro e desbotado, e seu peitoral possui alguns pontos brilhantes. Se acredita que essa criatura tem relação com T-Mayhead, pois ambos têm características que lembram um ao outro. Porém, o mais provável é que seja uma subespécie de Siren Head desse universo. Megahorn. Uma criatura bem enorme e perigosa, destruidora de Siren Heads. Mas eu não vou falar dela agora, pois acredito que as variações merecem um vídeo próprio, certo? Pois acreditem, o universo de Leovincible existe algumas criaturas que conhecemos muito bem, só que de outra forma. Siren Head tem pelo menos umas 14 versões no universo de Leovincible, e até mesmo Cartoon Cat tem uma variante. Então, aguardem, pois as próximas partes vai ser sobre eles. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se puderem deixar o like, se inscrever e compartilhar, eu agradeço. Isso é tudo, até mais.